Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, antes de mais nada, eu queria falar com vocês que nosso teste a princípio seria no dia 31 de agosto, ele foi transferido para o dia 14 de setembro, para que vocês possam também fazer os outros testes também, e não fique muita coisa muito pesado para vocês, tá? Então, o nosso teste está marcado para o dia 14 de setembro, né? Porque dia 7 a gente não vai ter aula devido, né, ao feriado da Independência. Então, o tema da nossa aula de hoje é o último tema que a gente vai ver para o nosso teste. A aula do dia 31 já vai ser uma matéria voltada para a prova, né? Já é uma matéria da prova. Então, essa última aula aqui que a gente está tendo agora, dia 24, a matéria acaba aqui. Ela acaba aqui e o tema dessa aula de hoje é sobre as fontes de campo magnético. Então, vocês abram aí a apostila de vocês na página 28, tá? E aí a gente vai poder trabalhar um pouquinho quais são essas fontes de campo magnético. Então, a apostila ela começa falando assim para a gente, ó. É comum em nosso dia a dia nos depararmos com objetos que são atraídos por outros. Algumas chaves de fenda, por exemplo, têm a propriedade de atrair pequenos materiais de ferro, como parafusos. De acordo com a história das ciências, as primeiras observações feitas em relação a determinadas pedras que possuíam a capacidade de atrair ferro e interagir entre si foram feitas há muitos séculos. Então, essas pedras, né, esses materiais, principalmente metais, que tinham essa propriedade de atração, eles foram chamados de ímãs. E os fenômenos que espontaneamente se manifestavam foram denominados fenômenos magnéticos. Era a geração de um campo ao redor desse ímã, né, que eu até já mostrei o exemplo de atração e repulsão entre eles. Eles geram um campo entre si e a partir disso esse campo é gerado e há essa força de atração entre os objetos. Como a gente tem o campo gravitacional, a caneta caiu. Ela caiu por quê? Porque tem um campo gravitacional, a Terra faz uma força com que os objetos se atraiam para o centro dela. Tá? Então, o magnetismo também não é diferente, né? O termo magnetismo ele é provindo de uma região conhecida como Magnésia, uma província da Grécia, onde essas pedras foram encontradas. Aí ele continua da seguinte forma: nos estudos sobre o magnetismo, vimos que se aproximarmos de uma agulha magnética, um ímã, a mesma agulha sofrerá uma deflexão, ou seja, ela vai virar, ela vai ter uma mudança, ela vai girar. Dessa forma, podemos dizer que o ímã gera um campo magnético que atua sobre a agulha magnética. Um outro fenômeno observado pelo físico Oersted. Ele observou em suas experiências que quando aproximava uma agulha magnética de um fio condutor, um fiozinho qualquer, percorrido por uma corrente, a agulha também sofria deflexão. Então, o campo magnético tem a ver com a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É justamente a passagem de elétrons, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso em química, que são cargas o quê? Negativas passando de forma o quê? Contínua. Hoje sabemos que o fato da agulha sofrer um certo desvio, né, significa que é um campo magnético ao redor, né, percorrido por uma corrente elétrica. Então você consegue não enxergar a olho nu, né, esse campo magnético, mas você consegue com experiências deduzir essa situação. É igual o campo gravitacional. Eu não consigo provar para vocês que tem um campo aqui. Eu não consigo, eu não enxergo absolutamente nada. Agora, eu consigo provar para vocês que se eu soltar essa caneta aqui, ó, ela vai cair. E ela vai cair aqui, ela vai cair lá no SEMO, ela vai cair na casa de vocês, ela vai cair em qualquer lugar do planeta Terra. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes de campo magnético, né? Quais são essas fontes? Então, um condutor retilíneo, um fio retilíneo, né? Então, esse fio, vamos passar a caneta aqui, ó, é um fio, passa uma corrente aqui, essa corrente que passa aqui gera um campo magnético ao seu redor, tá? Ele dá ali a equação do campo magnético, mas a gente não vai se preocupar, né, como calcular o campo magnético. Eu não quero isso de vocês agora. A gente não está nessa etapa. Isso vai ser calculado no ensino médio,
mais para frente. A gente quer que vocês consigam entender o que esse campo magnético ele pode alterar ou não o nosso sistema, tá? A espira circular, como se fosse uma mola de um livro, ó, por exemplo, a mola da minha apostila, uma espira circular, entendeu? Vocês conseguem ver aqui em formato de uma espira. Então, o que ele fala da espira? O campo magnético gerado por uma espira é gerado por uma corrente elétrica, ou seja, a corrente passa aqui também. E aí o número de espiras vai aumentar esse valor desse campo. Quando a gente for medir, esse número de espiras tem total influência nisso, tá? E aí ele dá uns outros exemplos aqui de bobina chata e o solenoide, tá? Então, a gente não vai se preocupar muito em relação a isso. O que a gente mais precisa entender é o fenômeno em si, tá? A gente pode perguntar quais são os tipos de fontes de campo magnético? Podemos, mas a gente não precisa se abstrair tanto para isso. A gente precisa entender o seguinte: dois corpos que possuem a atração entre si, né, um metal e um ímã, vai gerar uma força. Essa força é gerada a partir de um campo. E esse campo ele pode ser gerado por uma corrente que passa aqui, uma transferência de elétrons. Né? Os elétrons que são cargas negativas, né? Que a gente vê lá na química. Vocês podem até depois perguntar para o Arthur o conceito de elétron, o que é a corrente elétrica, né? Que ele vai poder dar uma especificação em relação à química. Vocês podem perceber que se essa corrente está passando aqui, está passando energia elétrica, por exemplo, no fio do meu notebook aqui, está gerando o quê? Um campo magnético ao redor desse fio. Tá bom? Então é isso, gente. A matéria do teste vai terminar por aqui, tá? É da aula 1 até a aula 4 do terceiro bimestre. E para a prova, gente, para a prova, né, o nosso teste é dia 14, para a prova, a gente vai falar sobre física moderna e a gente vai estudar um pouquinho a teoria da relatividade, a gente vai falar um pouquinho sobre Albert Einstein, as importâncias das pesquisas dele e qual foi a importância da pesquisa dele e o Brasil, né? Qual foi a pesquisa que ele fez no Brasil que pôde contribuir para isso, mas isso aí é uma outra aula e a gente vai poder aprofundar muito mais, né, essa parte, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e até a próxima.